Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o paciente com infarto agudo no miocárdio. O que devemos fazer com esse paciente? Qual o manejo inicial? O que priorizar? Quais os medicamentos e as doses que nós devemos usar nesse paciente? O que nós devemos prestar atenção? Roda a vinheta. Para que a gente entenda melhor o tratamento, eu vou falar aqui rapidamente sobre a fisiopatologia. O que ocorre no infarto agudo do miocárdio é um emaranhado de plaquetas e tecido fibrinoso junto a uma placa de gordura intracoronariana que se instabilizou, que se rompeu, teve uma fissura nessa placa e com isso aquelas plaquetas que estavam circulando se agregam junto com a fibrina, formando um trombo. Esse trombo ele obstrui esse vaso. E o que ocorre com aquele tecido miocárdico que deveria ser irrigado por esse vaso, ele isquemia e necrosa. Quando você tem essa necrose, você tem o infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto ocorre pela agregação plaquetária e de fibrina numa placa de colesterol instabilizada, na grande maioria das vezes. Quando temos um paciente com suspeita de infarto agudo no miocárdio, nós precisamos da confirmação. E como é que essa confirmação vem? Com a anamnese, caracterizando melhor esse sintoma, que geralmente é uma dor torácica, né? Vamos ter que pedir um eletrocardiograma para checar se tem sinais de isquemia e até mesmo se tem um supradesnivelamento de segmento ST. Enquanto isso, nós vamos monitorizar esse paciente, checando seus dados vitais, como está a pressão arterial. Se tiver uma pressão arterial alta, paciente com dor, nós temos que intervir rapidamente, diminuindo essa pressão arterial. Como está o ritmo cardíaco do paciente? É um ritmo sinusal? O paciente está apresentando um ataque à arritmia que precisa de uma intervenção rápida, como uma cardioversão elétrica? Ou o paciente está apresentando uma bradiarritmia que precisa também de uma intervenção de um marcapasso transcutâneo? Então, nós precisamos monitorizar e checar esse paciente os potenciais riscos que um quadro de infarto podem levar. Então, checar também a saturação de oxigênio é importante porque alguns desses pacientes desenvolvem insuficiência de ventrículo esquerdo e com isso fazem edema agudo de pulmão. Então, podemos ter um quadro de insuficiência respiratória associado. Então, uma saturação de oxigênio mantida acima de 90 também vai fornecer mais oxigênio, uma melhor oferta de oxigênio num tecido que está isquemiando no coração, no próprio coração. Então, uma vez que tenhamos o eletrocardiograma na mão, nós vamos checar se tem supradesnivelamento do segmento ST. Tendo esse supradesnivelamento do segmento ST, nós vamos encaminhar o paciente rapidamente para um serviço de hemodinâmica ou se o hospital que nós trabalhamos não dispõe de serviço de hemodinâmica e não temos um hospital perto que possamos transferir o paciente para realizar tal procedimento, nós vamos lançar mão de um trombolítico. Pode ser um alteplase, um tenecteplase. Então, nessa situação, nós vamos para a opção do trombolítico. Mas existem medicações, existem condutas que são tomadas para todos os pacientes que têm sintomas de isquemia miocárdica, né? Todos os pacientes com infarto, independente de ser com supra ou sem supra. E quais são esses medicamentos? Quais são essas condutas? Primeira coisa, como eu falei antes da oxigenação, é manter uma oxigenação acima de 90%. Antes se falava em saturações acima de 94, 96, mas hoje em dia a gente já sabe mais, já entende mais sobre os efeitos tóxicos do oxigênio em excesso no nosso sistema orgânico, né? Além de aumentar muito a resistência vascular sistêmica, elevando a pressão num paciente que não precisa que a gente eleve a pressão, o oxigênio em excesso ele também aumenta a produção de radicais livres de oxigênio. E isso também pode prejudicar as células que já estão sendo prejudicadas pela isquemia miocárdica. Então, hoje em dia recomendamos uma saturação de oxigênio acima de 90%. Podemos usar oxigênio por catéter nasal e titulando de acordo com a saturação pelo pulso que nós colocamos aqui para fazer a medida da saturação de oxigênio arterial. Ok? Então, oxigênio para quem precisa. Antigamente a gente falava muito da Monab, né? Monab, meperidina, que era a dolantina, que a gente fazia muito pacientes com infarto, isso 10, 20 anos atrás. Oxigênio,
o O de oxigênio, o N de nitrato, o A de AS, da aspirina, e o B de beta-bloqueador. Muitas coisas mudaram desse Monab para cá. Hoje em dia a gente faz mais a morfina até do que a meperidina. Mas quando fazemos a morfina? A morfina é um opioide, é um analgésico potente, que nós fazemos quando esse paciente não responde aos nitratos. Então, antes de pensar em morfina, nós temos que fazer os nitratos. Hoje em dia a gente já tem nitrato spray, né? A gente tem nitrato intravenoso, a gente tem nitrato comprimido que a gente faz sublingual. Então, o que a gente mais usa, se o paciente tem um acesso venoso, é um nitrato intravenoso, que é a nitroglicerina, ou podemos usar o nitrato sublingual. O comprimido contém 5 mg, nós podemos fazer uma dose. Após 5 minutos, se esse paciente permanece com dor, nós repetimos o nitrato 5 mg, podemos fazer até 3 de 5 mg. Né? Pacientes que mantêm dor ou mantêm uma necessidade de nitrato, como, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, pressão arterial alta, nós mantemos o nitrato intravenoso. Mas uma questão também que hoje em dia a gente tem que sempre se lembrar é afastar, não fazer o nitrato para pacientes que usam Viagra, Cialis, né? Ou pacientes que estão em tratamento com essas medicações para hipertensão arterial pulmonar. Então, nós devemos checar se esses pacientes estão usando algum desses medicamentos usados para disfunção erétil ou para hipertensão arterial pulmonar. Se eles estão usando, nós não podemos fazer o nitrato. E por quê? O nitrato é o quê? O nitrato é um vasodilatador. Essas medicações também são vasodilatadoras. Então, ocorre um risco de, ao fazer o nitrato no paciente em uso dessas medicações, de ocorrer uma potência maior na ação, um sinergismo e uma hipotensão grave ocorrer. Então, precisamos afastar que esse paciente não está usando recentemente essas medicações para disfunção erétil ou também usadas para hipertensão arterial pulmonar. Bom, para a dor nós temos então o nitrato e nós temos a morfina para pacientes que não responderam ao nitrato. A morfina a gente pode fazer 2 a 4 miligramas e pode repetir essa dose com 15, 20, 30 minutos, a depender do caso clínico. Uma condição também que nós devemos lembrar e evitar fazer nitrato e morfina é quando nós temos um paciente com infarto de ventrículo direito. E é óbvio que o eletrocardiograma de 12 derivações ele não vai nos mostrar um infarto de ventrículo direito, porque as derivações que mostram o ventrículo direito são derivações que nós colocamos do lado direito do tórax, a V2R e V3R. Vocês podem checar isso também, onde nós colocamos essas derivações. E quando nós temos um infarto de parede inferior, principalmente no paciente com hipotensão e bradicardia, nós devemos realmente pensar em infarto de ventrículo direito. E aí devemos fazer as derivações V2R e V3R. Quando nós diagnosticamos um supra-DST nessas derivações, nós dizemos que esse paciente também tem um infarto de ventrículo direito. Nesses casos, muita atenção com nitratos e com morfinas. Antes mesmo do nitrato ou da morfina, qual a medicação que nós podemos fazer que é uma medicação barata, é uma medicação que reduz muito a mortalidade nos pacientes com infarto agudo do miocárdio e é uma medicação que você pode encontrar, inclusive, na farmácia sem prescrição médica? A aspirina. Então, o ácido acetil salicílico na dose de 162 a 325 miligramas tem que ser feito imediatamente quando você pensa em um paciente com isquemia miocárdica, com infarto agudo no miocárdio. É óbvio que antes nós vamos fazer uma pergunta, né? Se o paciente tem alergia a esse medicamento, se o paciente tem alguma úlcera péptica em atividade. Então, afastando essas contraindicações, o AS ele é super recomendado, ok? Outro antiagregante plaquetário que nós associamos nos dias atuais, né, já há um bom tempo, ao AS é o clopidogrel. O clopidogrel ele pode ser feito na dose de 300 mg a 600 mg. Então, lembra da fisiopatologia que eu falei? Quando várias plaquetas se agregavam na placa de colesterol que estava rompida? Então, o que o AS e o clopidogrel estão tentando fazer é impedindo essa agregação plaquetária. Então, AS, clopidogrel. No lugar do clopidogrel, nós temos outras opções também. Nós temos o prasugrel, na dose de 60 mg, também uma dose de ataque. Ou nós temos também o uso do ticagrelol, que pode ser usado também
uma dose de ataque de 180 miligramas no lugar do clopidogrel. Então, AS para esses pacientes. E o segundo antiagregante, que pode ser clopidogrel, prasugrel ou ticagrelol. O mais usado é o clopidogrel. Bom, nós estamos parando a agregação plaquetária. Mas como é que vamos parar o emaranhado de fibrina? Aí nós usamos a heparina. Nós temos os dois tipos de heparina, né? A heparina fracionada, a enoxaparina, e a heparina não fracionada, que é aquela heparina venosa que você faz seriando o TTPA a cada 4 horas, né? A heparina fracionada, ou enoxaheparina, ela é muito mais utilizada nos quadros de síndrome coronariana aguda, primeiro porque tem desfechos melhores nos estudos, e segundo porque você não precisa ficar medindo o TTPA o tempo todo, e você tem uma posologia mais cômoda. Então, a escolha da enoxaparina, ela é mais embasada, digamos assim, nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Você tem outros medicamentos como fundaparinux, que você também pode usar nesses quadros. Bom, como eu falei da fisiopatologia, da placa de colesterol, esses pacientes também vão se beneficiar de quê? De estatina, né? Então, nós fazemos uma dose de estatina máxima, usamos muito a atorvastatina em 80 mg ou a rosuvastatina, e usamos uma dose máxima no primeiro dia de internamento, né? Nas primeiras 24 horas desse paciente, também como medida terapêutica para os pacientes com infarto agudo do miocárdio. Bom, lembrando do Monab de antigamente, o beta-bloqueador, ele passou por um tempo a ser usado intravenoso em todos os pacientes com infarto agudo do miocárdio. Só que mostrou-se que isso terminou ocasionando um maior número de casos de bradiarritmias e de insuficiência cardíaca, né? Porque a gente sabe que o beta-bloqueador ele vai diminuir a força contrátil do ventrículo esquerdo. Então, hoje em dia, nós usamos para casos específicos o beta-bloqueador venoso. Um paciente que está com um ataque à arritmia, com a frequência cardíaca acima de 150, precisando uma redução mais rápida dessa frequência cardíaca. Ou um paciente que está em crise hipertensiva na vigência de infarto agudo do miocárdio. Então são casos especiais. Para os demais pacientes, nós podemos usar o beta-bloqueador oral, né? Quando esse paciente for ter alta ou após as primeiras 24 horas, quando ele não tenha nenhuma contraindicação ao beta-bloqueador. Outro medicamento também que nós usamos no infarto agudo do miocárdio é o inibidor da enzima conversora de angiotensina ou o antagonista do receptor da angiotensina 2. Nós podemos escolher um dos dois e utilizar uma dose também diária, né? Dentro das primeiras 24 horas, beta-bloqueador oral e o inibidor da ECA ou antagonista da angiotensina 2 oral, eles não precisam ser feitos imediato, eles podem ser feitos nas primeiras 24 horas e nós devemos sempre procurar aqueles casos que vão ser contraindicados para essas medicações, mas o uso dessas medicações também a longo prazo, eles também melhoram os desfechos cardiovasculares nesses pacientes. Bom, existem outras medicações também que você já deve ter ouvido falar, tirofiban, abciximab, também são medicamentos antiagregantes plaquetários. Então imagine, nós já estamos utilizando o AS como antiagregante plaquetário, utilizando o clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelol como segundo antiagregante, e também agora nós temos um antiagregante que podemos usar intravenosamente. Esses antiagregantes, eles geralmente são utilizados para pacientes de alto risco e que vão para a hemodinâmica realizar uma angioplastia. Então, são casos selecionados, não para todos os pacientes. Então, gente, esse é o manejo inicial do paciente com infarto agudo do miocárdio. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.